Marcos, capítulo 10, por gentileza. Uma das leituras de hoje. Estamos num plano de leitura bíblica. Eu falava de manhã, irmãos, enquanto você abre a Bíblia em Marcos 10, essa semana eu estava lá em casa e estava a pia com um pouco de louça, um prato, uns 3 talheres e uns copos. Aí eu bebi alguma coisa, fiz alguma coisa, vi aquilo ali, ia deixar, eu falei, poxa, tem tão pouca louça, né? Vou só lavar, só um pratinho, aí lavei a louça e coloquei lá. E aí, mas quando você chega e tá aquela pilha de louça, pratos e panela de feijão, feijão é uma beleza, né? Feijão é muito bom, mas dá um trabalho, né? Quando faz aquela panela de pressão e fica tudo sujo, aí você vê aquela sujeirada toda e você fala, meu Deus, o que é mais um copinho, né? Ou um pratinho a mais, né? Já está tudo sujo mesmo. Tem 10 pratos na pia, se eu botar mais um, já tem 15 copos, né? Se eu colocar mais um, não vai fazer diferença. E eu vou fazer uma analogia com a nossa leitura bíblica, irmãos. Às vezes se a gente atrasar, não tiver uma programação, dificilmente você vai ler toda a Bíblia. Tem gente que fala assim, não quero seguir programa de leitura bíblica, não, quero ler o que eu tiver no coração. Legal, só que dificilmente, se você fizer isso, você vai conseguir completar uma leitura completa das Escrituras. Então, te estimulo a entrar nessa leitura conosco e não atrasar, que vai ser igual a louça suja. Se você atrasar um dia, 2, tiver um pratinho, um garfinho, meia dúzia de copos ali, você vai falar, isso é rápido, eu boto em dia. Agora, se começar a atrasar muito, nós já lemos Gênesis inteiro em janeiro, estamos lendo o Evangelho segundo Marcos, terminaremos esse mês, e lendo o primeiro livro dos Salmos, Salmos 1 a 41, hoje a leitura foi o Salmo 29, que o diácono Zé Paulo abriu o culto à noite, e o Salmo 30, que eu abri o culto da manhã. Se você for acumulando, a louça vai ficar grande na pia, você talvez tenha mais dificuldade em colocar a louça em dia, ou a sua leitura em dia. Nos acompanhe nessa leitura. É muito importante lermos a Bíblia, irmãos, é muito bom fazermos a leitura da palavra de Deus, nós precisamos. A palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nós precisamos ler a Bíblia. Organize seu horário, acorde mais cedo, saia das redes sociais, veja menos televisão, se aquiete, busque ter disciplina, pois isso fará bem à sua vida espiritual, trará crescimento. E a leitura vai vir todo mês no nosso boletim, está lá a leitura diária para você acompanhar conosco. E se você avançou, como temos pessoas que vão embora, aí mês que vem a gente vai ler Êxodo e Provérbios. Então, você já acabei a leitura de Marcos e Salmos, então comece a ler Êxodo. Nós vamos fazer uma leitura assim, Antigo Testamento, Novo Testamento alternados. Mais informações também tem no nosso boletim. Marcos, capítulo 10, versículos 1 a 12, diz assim a palavra de Deus. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. E de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu, o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram, Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto, e Jesus lhes disse, quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Oremos. Pai amado, Pai bendito, estamos diante de um tema difícil, espinhoso para dias confusos como o nosso, mas que, louvado seja o teu nome, a tua palavra nos direciona também, Deus. Pois a tua palavra ela é útil, ela é apta para nos direcionar, para conhecermos a tua boa, agradável e perfeita vontade. Abençoa-me nessa noite, Senhor, a ministrar sobre esse tema, ao expor a tua santa letra, a tua santa palavra, Senhor, que venha gerar vida em nossos corações, que o Senhor venha abençoar as nossas famílias, os casamentos, aqueles que são solteiros, aqueles que são viúvos e pensam em contrair novas núpcias, que possam buscar direção e ter temor ao Senhor, Deus, pois é essa uma decisão tão importante que um jovem, que uma mulher, um homem tomam em sua vida, e que o Senhor fortaleça os nossos casamentos, as nossas vidas, de acordo com a tua palavra. Abençoa-nos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podem sentar. Irmãos, como devemos nos preparar para uma viagem?
Eu já usei essa ilustração, acho que aqui na igreja, também falando em palestras para jovens. Imagina que você vai viajar para Bariloche. Eu nunca fui para lá, nunca fui para a Argentina, mas sei que lá é um lugar que o pessoal que gosta de regiões frias, às vezes vai para lá e esquia, né? O pessoal que gosta de gelo, não é o meu caso, nem o da minha esposa, mas nunca fomos para lá e nem pretendemos ir, mas se você já foi ou conhece alguém que foi, sabe que é uma região muito fria. Então, o que você vai botar na mala se você ganhar uma viagem, né? De repente um casal ganha uma viagem para uma segunda lua de mel indo para Bariloche, na época mais fria lá que tiver. Você vai levar bastante casacos, roupas fechadas, né? Cachecol, gorros, roupas quentes, pesadas, que tem a ver com aquela região. Vai ter que levar talvez mais malas, né? As mulheres normalmente gostam de levar uma quantidade maior de roupas, então vão ter que levar bastante malas. Brincadeira com as irmãs, mas brincadeira com o fundo de verdade, mas você vai ter que levar roupas mais pesadas. Agora, digamos que você ganha uma viagem para fazer um passeio de 1 semana, 10 dias, no Ceará, ou então na Paraíba, irmãos. Que estado lindo é a Paraíba. Eu já fui muitas vezes a Paraíba, né, irmã Fátima? Não é porque você é de lá, não, mas eu já fui muitas vezes, mas nunca tive, eu fui sempre a trabalho pelo Geração Ação, o Ministério de Jovens da nossa denominação. Eu nunca tive tempo de ir à praia lá, irmãos, mas dizem que as praias são lindíssimas. Mas às vezes você vai para Paraíba ou para o Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte eu cheguei à praia. E você vai levar cachecol, vai levar gorro, né, Úrsula? Úrsula esteve lá em Natal, não tem muito tempo, e tem familiares lá. Natal é belíssimo. Infelizmente está sofrendo uma crise na segurança pública, né, sem precedentes. Né? Precisamos orar, né? Ouvimos do ministro da Justiça e Segurança Pública do nosso país que a fuga que aconteceu num presídio de segurança máxima é porque estava no carnaval, e aí as pessoas ficam um pouco mais distraídas, né? Meu Deus, como é que alguém fala isso? Tendo passado mais de 10 anos no Supremo Tribunal Federal, estão na frente do Ministério da Segurança, que é carnaval, e as pessoas ficam um pouco distraídas. Estava tendo uma obra, eu ouvi ele falando isso, não me contaram. Estava tendo uma obra, aí ficaram uns equipamentos lá e acabaram fazendo um buraco na parede. Aí fugiram, num presídio de segurança máxima em Mossoró, Rio Grande do Norte. Precisamos orar pelo nosso país e pelo Rio Grande do Norte. Mas é um lugar belíssimo. Digamos que você receba uma passagem para curtir uns dias. Você vai levar cachecol, você vai levar gorro, você vai levar... Não, né? Vai levar roupas leves, as malas vão ser bem menores, né? De repente, se você for de avião, dá até naquele bagageiro do avião. E por que eu estou falando isso, irmãos? Mesmo que você não vá morar no Rio Grande do Norte, na belíssima Paraíba, ou no Ceará, ou na Argentina, ou no Uruguai, se você for passar alguns dias em algum lugar desses, você vai levar roupas apropriadas para aquele lugar, para você não passar frio ou não passar calor. Ninguém vai de terno para uma praia. Qual é o nome daquela praia que tem lá em Natal, que tem um morro assim? Tem um morro assim, bem alto. Ponta Negra. Belíssimo, vocês já foram lá? Lindíssimo. Ninguém vai para Ponta Negra de terno, ficar andando lá no calçadão. E por que eu estou fazendo essa ilustração? De semelhante forma, irmãos, para nós vivermos na nossa cultura, na nossa sociedade, a gente tem que saber aonde a gente está pisando, por assim dizer. Quais roupas nós devemos vestir. E a nossa sociedade é uma cultura que tem investido fortemente contra a família, contra o casamento, contra as crianças. E se você não tiver certo discernimento para entender isso, você pode estar como alguém que está de terno numa praia do Nordeste, ou como alguém que está de bermuda e chinelo num lugar com neve. Você pode estar sofrendo porque você não está atento aonde você está. Vivemos numa cultura que tem investido fortemente contra as famílias. Esses dias eu ouvi um anúncio de uma operadora de quartos para aluguel, que dizia assim: você vai viajar sem as crianças, vai para um lugar que está cheio de crianças, aí mostrando, vai para uma casa que você vai ficar sozinho com seus amigos. Eu pensei assim, meu Deus, os pais hoje já colocam as crianças cada vez mais cedo na escola, cada vez mais tempo na escola. Quando chega no shopping, bota a criança com alguém no shopping, e quando chega para fazer as coisas, as crianças estão cada vez mais distantes do pai. A sociedade tem investido para isso, não é aleatório, para afastar as crianças dos pais, para que os pais não sejam a maior referência para os seus filhos, para que os pais não conheçam bem os seus filhos. A sociedade tem investido pesado nisso. E agora, como se já não bastasse, os pais passarem um ano inteiro tendo pouco contato com os seus filhos, ainda nas férias, te falam, não, mas você vai viajar com criança nas férias? Viaje sozinho. Falei, que absurdo, que cultura maldita em que nós vivemos, e que atenta constantemente contra a família. O texto que temos diante de nós
é do próprio Cristo, o Senhor Jesus, falando acerca de um tema crucial para a família, o divórcio. Falando do casamento. Qual vai ser o posicionamento de Jesus? Os fariseus aqui quiseram enredar Jesus mais uma vez, quiseram envolver Jesus numa controvérsia e foram questioná-lo acerca desse tema. Porque eles sabiam que Moisés falou sobre divórcio, está registrado lá em Deuteronômio, vamos ver. E qual seria o posicionamento de Jesus? Dependendo do posicionamento de Jesus, eles iam acusá-lo de uma coisa ou de outra. E aqui Jesus precisou se posicionar. Esse tema, eu escrevi aqui no meu esboço, é um dos temas mais difíceis e atuais dos nossos dias. O conceito de família e casamento tem sido fragilizado. E Cristo trata disso aqui. Qual é o posicionamento de Jesus acerca disso? O que a nossa cultura fala, você já sabe. Quando eu era criança, meus pais se divorciaram, eu tinha 6 anos. E já tinham algumas crianças na minha turminha de pais divorciados. Não era tão incomum assim como talvez algumas décadas antes, né? Eu nasci em 1978, então na década de 80 já era comum você ver crianças com os pais divorciados. Só que na década de 90 isso aumentou, e hoje em dia, em muitas escolas, é incomum você ver crianças cujos pais continuam casados. O que aconteceu com a nossa cultura? Mas mais importante do que isso é o que queremos ver essa noite. O que Jesus diz acerca desse tema importante. Quero falar primeiro do divórcio no Antigo Testamento. O que a Bíblia fala sobre o divórcio nas páginas da Antiga Aliança. Depois, o que Jesus fala sobre o divórcio. E, por fim, terceiro e último ponto, falar um pouco sobre a questão do divórcio e do novo casamento. Primeiro ponto, o divórcio no Antigo Testamento. Vamos voltar a Marcos 10, versículo 1. Olha o que está escrito. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judeia e para além do Jordão. Outra vez, as multidões se reuniram junto a ele, e ele de novo, Elisais, o que está escrito aí? Segundo o seu costume. Como eu tenho dito naqueles estudos de Marcos, se puder acompanhar, tem colocado todo dia no nosso grupo de WhatsApp. O Evangelho de Marcos mostra que Jesus operou grandes sinais, mas o ministério de sinais e milagres de Jesus era acompanhado sempre do ministério de pregação e ensino. Jesus ensinava a palavra de Deus aos seus ouvintes. E diz o verso 2, e aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu, o que foi que Moisés ordenou a você? Jesus fazia muito isso, né? Ele respondia com uma outra pergunta, para ver o que eles iam dizer. Eles disseram, Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas foi isso mesmo que Moisés escreveu? O que Moisés deixou, o que está escrito lá no Antigo Testamento? Vá comigo em Deuteronômio, capítulo 24. Deuteronômio 24. Versículos 1 a 4. Diz assim, Deuteronômio 24. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e entregar a mulher e a mandar embora, e se ela, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, se este passar a odiá-la, escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher, que a mandou embora, não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança. Então, de fato, Moisés falou sobre a possibilidade de divórcio. E, de fato, Moisés falou sobre a possibilidade de um homem repudiar uma mulher. Mas há alguns elementos aqui que precisam ser observados com atenção. Primeiro, o versículo 1 diz, por ele ter achado coisa indecente nela. O que é coisa indecente? O texto não é claro. Temos pessoas aqui da área do direito, que aí, quando a lei não é explícita, vai na cabeça do juiz, né? Em resumo, é isso. Então, não está explícito que coisa indecente é essa. E aí, já nos dias de Jesus, haviam rabinos que tinham uma interpretação bem liberal e falavam, coisa indecente é o que a mulher faz que você não gosta. Mulher queimou o feijão? Mulher não passa a roupa direito?
pode lavrar a carta de divórcio e falar, ó, vaza, porque você não sabe cuidar da casa. Isso eu estou falando em tom de brincadeira, mas era sério mesmo. Havia rabinos dos dias de Jesus, haviam 2 rabinos, o Hilel e o Shammai. Um tinha uma visão mais liberal e outro uma visão mais restritiva, mais conservadora. E um deles falava, ó, qualquer coisa é motivo para o homem dar a carta de divórcio e liberar a mulher. Mas será que era isso? Eu creio que não. Outros falavam só em caso de relações sexuais ilícitas, mas a lei prevê que o adultério era punido com a morte. Então, o cara não ia precisar da carta de divórcio, que a mulher seria morta por conta do adultério. Então, é um texto difícil. Mas, a gente pode ter um outro olhar para esse texto. Será que Moisés aqui está estimulando o divórcio? Ou está alertando sobre algo que Deus restringe aqui? Porque se, por sua vez, Moisés fala que havia a prescrição do homem dar carta de divórcio à mulher, mais à frente, no versículo 4 que nós lemos, diz que o primeiro marido dessa mulher, que a mandou embora, não poderá casar-se de novo. O que eu creio que Deus está ensinando aquele povo ali? Se o homem encontrar uma condição realmente que valide o divórcio, ele der a carta de divórcio para sua mulher, ele pensa bem que aquela mulher nunca mais vai ser dele. Mesmo que ela venha casar com outro e o outro venha divorciar, ele não poderá se unir a ela. Então você vê que os fariseus queriam, isso é bem do coração humano, a gente quer pegar a palavra de Deus e condicionar o que a gente quer. Alguns olham para esse texto e falam, Moisés deu a carta de divórcio, então o homem pode se divorciar da sua esposa. Mas aqui é uma restrição, que eu penso que Deus estava falando àqueles maridos. Se você der a carta de repúdio à sua mulher, saiba que se ela casar com outro homem se ela casar com outro homem, ela já não vai poder ser mais sua. Mas mesmo que ela venha se divorciar daquele homem, perdeu. Como disse um ilustre ministro da Suprema Corte brasileira, perdeu, mané. Você perdeu, já era. Aquela mulher foi contaminada, não poderá voltar a casar com ela. Então, o cara tinha que pensar 2 vezes. Espera aí. Se eu mandar essa mulher embora, ela vai estar liberada para casar com outra pessoa, e se ela casar e ficar divorciada, eu nunca mais poderei tê-la novamente. Então, a coisa não é tão assim, Moisés deu a carta de divórcio e faz o que você quiser. E mais, o versículo 5 mostra o quanto Deus valoriza o casamento. Versículo 5 de Deuteronômio 24. Um homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe será imposto qualquer encargo. Durante 1 ano ficará livre em casa e fará feliz a mulher com quem se casou. Olha que beleza, vai todo mundo querer casar, né? Você casou, no dia seguinte você tem férias de 1 ano, olha que beleza, hein? Alguns entendem que o homem ficava liberado de todo o trabalho, ficava 1 ano de férias. Outros entendem, e há uma tradução que fala isso, que ele está liberado de ir à guerra, isso é claro, e de compromissos públicos. Eu sou mais dessa linha, porque acho difícil um homem ficar 1 ano sem fazer nada, ele tinha que pelo menos sustentar a própria casa, então ia ter que pelo menos ir para a lavoura e produzir alguma coisa. Mas você vê como Deus valoriza o casamento, porque no mesmo texto que fala da possibilidade de divórcio e fala de uma restrição, amém, advogado de plantão, fica ligado que você tem uma restrição. Se você der carta de divórcio, a mulher casar com outro e divorciar dele, você não pode casar com ela novamente. Há uma valorização tremenda do leito conjugal, porque fala, o homem casou, ele não vai à guerra. Mas Israel está em guerra, está tudo acontecendo, mas ele casou, ele vai ficar 1 ano em casa. E o que acontece com casais saudáveis que se relacionam? Eles se amam e o amor erótico conjugal, sexual, faz parte disso, e muitas vezes disso vão nascer filhos. Então, depois desse 1 ano, sem os métodos contraceptivos que temos hoje, possivelmente aquela mulher engravidaria e o homem poderia já voltar a ir para a guerra, mas já deixaria a esposa com um pequeno rebento, ou alguns para ela cuidar. Então, Deus valoriza no Antigo Testamento, mesmo no texto que fala de divórcio, você vê contornos guardando e valorizando o casamento. Mas e Jesus? Voltando lá para Marcos, capítulo 10. O que Jesus diz? Porque os fariseus falam, Moisés permitiu dar carta de divórcio e repudiar. Marcos 10, 5, Jesus diz assim, mas Jesus lhes disse, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito este mandamento. Então Jesus falou, verdade, está escrito lá, mas não foi por causa do problema do casamento, foi por causa da dureza do coração nosso, irmãos. Nós, homens e mulheres, que temos um coração duro e resistente às orientações do Senhor. E Jesus diz mais, olha o que diz o verso 6, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher.
Então, daqui a gente depreende que o casamento, segundo Deus, é entre um homem e uma mulher. Não entre um homem e várias mulheres, embora existam exemplos assim na Bíblia. E se você ver os exemplos do Antigo Testamento de um homem que foi casado com várias mulheres, você vê que as famílias eram muito problemáticas. Aquilo ali está relatado, mas não é uma norma para nós. Mas um homem e uma mulher, não um homem e várias mulheres, não uma mulher e vários homens, não um homem e outro homem, não uma mulher e outra mulher, não uma mulher e várias mulheres, não um homem e vários homens, ou um homem e uma mulher, como hoje a nossa sociedade, né? Já ouviu falar em poliamor? Relações abertas, os absurdos que as pessoas vivem isso, irmãos. Vivam a sua vida. A Bíblia diz lá em Apocalipse que o imundo continue-se a sujar-se, o santo a santificar-se, mas não queira chamar isso de casamento. Não roube uma definição bíblica para algo que Deus abomina. Então, voltando lá, Jesus fala, versículo 6, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, Ish e Isha, no hebraico lá de Gênesis 2, Ish, homem, Isha, a mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Jesus, eles questionam Jesus falando de Moisés, só que Jesus, ele vai mais atrás de Moisés. Ele vai lá no Gênesis, na criação. E há um princípio de interpretação bíblica, vimos sobre isso, não sobre esse princípio, mas sobre interpretação bíblica, hoje na escola dominical, uma excelente aula ministrada pelo irmão Paulo. Há um princípio de interpretação bíblica que quando você remete a algo que está mais atrás, isso tem um peso maior. Então, Jesus está indo lá atrás, falando a origem do casamento. Moisés permitiu o repúdio a carta de divórcio, mas a origem do casamento não está em Deuteronômio 24, está lá atrás na criação. E quando Deus criou, é para que homem e mulher fossem uma só carne, deixassem pai e mãe. Amém, casais? É para deixar pai e mãe. A mãe pode visitar a casa, pode ajudar com os filhos. Eu louvo a Deus que a minha sogra e a minha mãe ajudam com as crianças, né, porque são muitas demandas, mas tem que ficar claro que quem pariu o Mateus, que o embale, como dizem os antigos, né? A responsabilidade dos filhos é dos pais e não dos avós. Os avós são uma bênção, podem ajudar muito, porque o pai e a mãe têm que deixar pai e mãe seguir sua vida, tocar a sua vida. Deixa pai e mãe, se unirão e se tornarão uma só carne. E Jesus fala algo muito sério aqui, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Eu estava ouvindo esses dias uma palestra de um professor católico, que é um homem já experiente, um homem que foi casado por 40 anos, ficou viúvo, está viúvo há 10 anos, tem 5 filhos e 12 netos, um homem que é um homem brilhante na sua área, ele é um doutor em engenharia, foi diretor de uma faculdade de engenharia por 15 anos, e é um homem aplicado ao estudo, e nós convergimos em muitas coisas com os católicos, especialmente nesse aspecto de família. Tem muitas coisas que nós divergimos da teologia católica, questões graves, como a corredenção de Maria, como a intercessão dos santos, e muitas outras coisas, mas no que tange a família, que esse professor falou, eu concordei muito. Ele fez uma analogia que eu achei muito interessante em relação a essa questão de se tornarem uma só carne. Ele falou o seguinte: se você tiver dinheiro para isso, que está meio complicado hoje, pegar um arroz cru e misturar com feijão, e fizer aquela mistura ali, arroz com feijão cru, e você depois quiser separar, vai dar um pouquinho de trabalho, mas dá para separar, né? Porque você vai ver o arroz ali, né, o feijão ali, você consegue separar o arroz do feijão. Agora, se você pegar um café e um leite, tá, o café ali escurinho e o leite branquinho, misturar o café com leite, depois separa. Dá? Não tem como. E esse professor falava que ele, né, doutor em engenharia mecânica, ele falou, por nenhum processo da engenharia, decantação, não sei o quê, ele falou um monte de processo lá, você consegue separar o café com leite. O café está lá, o leite está lá, mas eles se tornaram uma só carne, uma só coisa, um só elemento, o café com leite. E assim é na vida conjugal, irmãos. O homem continua tendo a sua individualidade, a mulher continua tendo a sua individualidade, o homem continua tendo o seu temperamento, a sua origem, a sua história familiar, e isso às vezes é um problema no casamento que precisa ser tratado. A mulher continua tendo a sua origem familiar, o seu temperamento, os seus momentos, mas eles são unidos de uma forma indissociável. Até porque, irmãos, eu estou casado há 14 anos, o Nilson e a Meire de manhã oramos por eles, também vão completar essa semana 14 anos de casados. Depois que você passa esse tempo, ou como o diácono Guilherme e irmã Silva completando 21 anos de casado, a influência de um no outro é tanta que você já não consegue nem
dizer, né, Patrícia? Quantos anos vocês vão fazer? 23, né? Vão fazer 24, e ano que vem, é o grande dia dos 25 anos de casados. Irmão, depois de 15 anos, 25 anos, Otileia e pastor Luciano, só 31 anos, é pouquinho tempo, só 31 anos de vida comum. O nível de influência do marido e da mulher é tanto que você já não consegue. Tem gente que fala, você e a Tati são muito parecidos, vocês falam parecido, vocês parecem até que são irmãos. Nós não somos irmãos, fique isso bem claro. Mas nós somos um casal feliz que tem problemas como qualquer casal e tem seus momentos felizes também. Mas a influência é tanta, às vezes eu vejo a Tati falando uma coisa igual eu falando igual a ela, às vezes ela tem umas sacadas, às vezes ela fala na hora que eu não estou muito feliz, e me dá raiva, mas aí eu tenho que falar aquelas 3 palavras que salvam todo casamento que você já conhece, né? Quais são? Você tem razão. Isso aí. Você tem razão, você está certa. Essa é a palavra, não é eu te amo é importante também, mas antes de falar eu te amo, fala assim, você está certa. E aí vai dar tudo certo, o casamento vai ser uma bela. Depois você fala eu te amo, que é importante também. Mas, assim como o café com leite se misturam e se torna uma bebida única, que não é café, não é leite, mas o café está ali, o leite ali, o professor Felipe Aquino, ele faz essa comparação que eu achei muito interessante. Ele fez uma segunda comparação que eu também achei muito feliz. Não sei quantos aqui tiveram o privilégio que eu tive de ir até o Amazonas. Eu fui 4 ou 5 vezes ao Amazonas a trabalho. Eu trabalhei num terminal de petróleo que fica incrustado no meio da floresta amazônica. Passei algumas semanas lá, fui lá umas 5 vezes em Coari, uma cidade que fica a 300 quilômetros de Manaus. A gente ia para Manaus, de Manaus ia para essa cidade. E lá a gente pegava meia hora de lancha para chegar no terminal. E assim, tinha uma cerca, eu lembro que eu olhando para a cerca, de frente para um tanque de petróleo enorme, e aquela cerca ali, eu pensava, meu Deus, eu estou no meio da floresta amazônica, ali deve ter onça, deve ter um monte de coisa. Eu vi uns besouros desse tamanho, mas o besouro não tem problema. Eu falei, se essa cerca tiver com algum furo e uma onça parar aqui, eu não volto nunca mais para o Rio de Janeiro. Mas o Senhor me guardou e eu voltei. E uma vez voltando de lá, de lancha, de Coari para Manaus, a cidade de Coari, ela margeia o rio Solimões, que é um rio barrento. Quem já esteve lá ou conhece um pouco, acho que o César já esteve em Manaus, já, César? Não sei se você vê o rio Solimões, ele é um rio bem barrento. Assim, parece que o rio está todo sujo, mas não é a cor dele, ele é barrento, cor de café com leite. E aí você vem descendo o rio Solimões, beirando ali, por dentro da floresta amazônica, e quando chega em Manaus, o rio Solimões encontra-se com o Rio Negro, que, como é o nome, é um rio bem escuro. Você olha o rio, a água é escura, você não vê nada dentro dele. E quando se encontra o rio Solimões com o Rio Negro, eles formam o rio Amazonas. E aí, quando tem esse encontro, é chamado de Encontro das Águas. Eu lembro dessa vez eu descendo de lancha de Coari, quando a gente chegou no final do Solimões, ele encontrando com o Rio Negro, é uma imagem linda. Você vê aquela água. Se você quiser depois, você pesquisa na internet, bota assim, Encontro das Águas. Você vai achar vídeo, foto, vai achar de tudo. Você vê aquela água barrenta do Solimões, encontrando com aquela água escura do Rio Negro, e elas vão se misturando, e quando se torna o Rio Amazonas, você já não consegue separar mais a água que veio do Solimões, a água que veio do Rio Negro, já se torna uma só. A água que veio do Solimões, barrenta, está ali. A água que veio do Rio Negro, escura, está ali. Mas quando vira o Rio Amazonas, é uma coisa só. E assim deve ser a vida do casal. E esse professor, ele falava, tem muitos casais que estão juntos, às vezes casados há muitos anos, comem juntos, convivem, mas estão igual o feijão e o arroz cruz, separados. Estão juntos, mas estão separados. Mas nós devemos ser como o Rio Solimões e o Rio Negro, que se juntam e formam um único rio. Ou seja, o casal tem um único propósito, glorificar a Deus, olhar juntos para frente, como o café com leite. Está o café e o leite lá, mas quando se mistura é uma coisa só. E é assim que Jesus fala de sermos uma só carne. E quem estabeleceu isso foi Deus, e no princípio. Então o casamento é algo muito sério aos olhos de Deus. Infelizmente a nossa cultura não vê assim. A nossa cultura trata o casamento como algo sem valor, que pode ser desfeito por qualquer motivo. E Jesus aqui se alinha com uma visão bastante conservadora de manter o casamento. E aí diz o versículo 10. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto. Versículo 11, Jesus lhes disse, quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Ou seja, Jesus falou algo que para eles foi duro. Eles falaram, tipo assim, Jesus, como é que é esse negócio aí? Então, não é para ter carta de divórcio, não é para repudiar, não é para separar. E aí Jesus levantou mais ainda, né, como diz o pessoal de obra, levantou mais ainda o sarrafo, botou mais alto o nível, mais alto o padrão, colocou mais em cima e falou, ó, aquele que repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério, e o marido,
E se ela repudiar o marido e casar com outro, comete adultério. Jesus pegou o padrão de Moisés e botou mais alto. Mas antes, vamos a um outro texto do Antigo Testamento, Malaquias, o último texto do Antigo Testamento. Quando preguei sobre Malaquias aqui, eu falei sobre isso. O propósito de Deus para o casamento. Malaquias, capítulo 2, a partir do versículo 13. Como vimos quando eu preguei aquela série, se você acompanha e lembra, o povo estava chorando, lamentando, porque Deus não estava ouvindo o culto deles, mas fazendo tudo errado. E aqui em Malaquias 2,13 diz assim: a outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Lembra quando eu falei de Malaquias, essa dinâmica em Malaquias? Deus revela algo que o povo fazia, o povo retruca. E Deus refuta o que o povo estava dizendo, mostrando que eles estavam errados. E eles perguntam, por que o Senhor não aceita a nossa oferta? Por que o Senhor não se agrada do que a gente faz? E diz lá, ainda no versículo 14, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? E olha que importante o que diz esse texto. Porque buscava o quê? Uma descendência piedosa. Esse texto revela o propósito de Deus para um casamento entre aqueles que são do seu povo, gerar uma descendência que tema ao Senhor. E ele continua: portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Então, Malaquias revela que, embora Moisés tivesse dado a possibilidade de carta de divórcio, Deus odiava essa dinâmica, porque Deus construiu o casamento, uma ideia que Deus estabeleceu para que os casais tementes a Deus gerassem uma descendência também temente a Deus, uma descendência piedosa. Então, o propósito do casamento é gerarmos uma descendência piedosa. E aí eu já falei isso algumas vezes, eu tenho muita dificuldade com casais saudáveis, tem casais que não têm filhos porque têm dificuldades, e a gente acha isso totalmente... cristãos passam por sofrimento, falei sobre isso no culto da manhã. Mas um casal saudável, cristão, não querer ter filhos, não rola. Ninguém nunca me conseguiu dar uma justificativa razoável para isso. Posso até entender um momento. Estamos passando por uma dificuldade financeira, uma dificuldade pessoal, por uma dificuldade no relacionamento. Talvez esse não seja o momento. Mas um casal saudável, cristão, tendo a possibilidade de ter filhos, e de preferência com S no final, quem tiver ouvido para ouvir que ouça, dá, gente. Crente tem que ter filho. Eu falava hoje de manhã para o Rafael, né, Rafael, que é muito comum você ver pastores terem mais filhos do que a média, né, pastor Luciano? Ele me passou até, ele, eu tenho 4. Então, cheio de netos já, glória a Deus. Mas, e eu pensava, será que é porque os pastores normalmente, ou deveria ser assim, leem mais a Bíblia e estão mais antenados com o que Deus quer para o seu povo? E aí vê rapidamente que filhos são herança, são bênção de Deus, a gente tem que ter filhos, gente. A gente tem que... os muçulmanos estão tendo 6, 8 filhos, e a Europa possivelmente em poucos anos se tornará toda muçulmana só pelo nascimento. Os franceses, os ingleses não querem ter filhos, os muçulmanos estão tendo a balde. Daqui a pouco vai ter só muçulmano. E nós, o que estamos deixando para esse mundo? Né? Temos pessoas, não só os pastores, a irmã Lute tem 4 filhos, né? A Tatiana e os seus 3 meninos que já são adultos. Glória a Deus, estou falando que você é mais espiritual se tiver mais filhos ou menos. Mas se você tem condições de ter filhos, faça isso. Porque filhos são bênçãos, são herança que o Senhor nos dá. Não seja irresponsável, não saia colocando filho no mundo sem condições de cuidar deles, mas precisamos pensar sobre isso, irmãos. Casais que têm dificuldades podem pensar sobre a possibilidade de adoção. Mesmo casais que já têm filhos, se têm condições, isso é algo que a igreja abandonou e precisa resgatar, a prática de famílias da igreja adotarem crianças em vulnerabilidade, irmãos. Já pensou sobre isso?
Esses dias eu encontrei um pastor com a sua esposa e uma criança adotada, e a gente falava sobre isso. Eles foram lá, tiveram dificuldade, levaram 6 anos para conseguir adotar a criança, mas adotaram. É uma forma de nós, como cristãos, fazermos a diferença. É algo que deve ser feito com cuidado, com responsabilidade, com temor a Deus, debaixo de oração. Não é uma coisa simples, deve ter sido feito com muita responsabilidade, mas é uma coisa que talvez a igreja precise voltar a pensar mais sobre isso. Porque filhos são a herança do Senhor, e a gente trazer uma criança para um lar piedoso é um privilégio que Deus concede a nós. Então, filhos são uma bênção, e devemos povoar o mundo com filhos do Senhor, amém? Filhos nossos que vão amar e servir ao Senhor. Mas como Jesus vê o divórcio? Vimos o Antigo Testamento, vimos Deuteronômio, vimos o relato da criação citado por Cristo, Deus que criou o primeiro casal, Deus que estabeleceu o casamento, Deus que mandou que eles se multiplicassem. Mas como Jesus trata dessa questão? E aí nós vamos sair um pouco de Marcos e vamos para o texto paralelo que está em Mateus 19. Vá comigo em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, mesma questão sendo levantada pelos fariseus, talvez até o mesmo momento, eu creio até que sim, mas Mateus traz alguns elementos que nós não encontramos em Marcos. Mateus 19, a partir do verso 3. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher? E olha o que eles acrescentaram, que está escrito aí. Isso faz uma diferença, hein? Jesus fala, sim, por qualquer motivo. Aí, de repente, já tem fariseu aqui, agora mesmo que eu estava precisando, minha esposa está queimando muito feijão, já é o motivo, já, carta de divórcio. Então, Mateus já bota um detalhe, que é muito importante, irmãos, que é a previsão do divórcio, mas é por qualquer motivo. E ao versículo 4, Jesus responde: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É igual o Rio Negro e Solimões, é igual o café com leite, uma coisa só. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Moisés não ordenou, né? Ele permitiu. Jesus respondeu, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo, e aí Jesus acrescenta algo que não está em Marcos, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Aqui é uma cláusula de exceção que não está em Marcos. E por isso que é importante a gente fazer o que nós vimos hoje na escola dominical, uma boa exegese, né, extrair da Escritura o ensino, temos ali uma boa hermenêutica, uma boa interpretação da Bíblia. Uma vez um irmão falou para mim, lá em Mateus fala que se o marido pode repudiar a sua mulher em caso de relações sexuais ilícitas, mas lá em Marcos não fala. Então, se Marcos não fala, não pode separar em condição nenhuma. Eu falei, não, meu irmão, não é assim que a gente lê a Bíblia. A gente tem que ler a Bíblia, se no relato de Marcos não fala, mas no de Mateus fala, Mateus está lá, a gente não pode ler Marcos ignorando que Mateus está lá. Deus permitiu que Marcos escrevesse daquela forma e que Mateus dessa forma, e um evangelho complementa o outro. Então, os ensinos se complementam. Ele falou, não, porque Marcos é mais radical, que não sei, mas Marcos foi inspirado pelo mesmo Espírito Santo que Mateus. E o evangelho de Marcos é tanto o evangelho quanto é o evangelho de Mateus. Então, se está em Mateus, a gente precisa considerar essa cláusula de exceção que diz o quê? Que quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa das relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Então, nós vemos aqui Jesus fazendo uma cláusula de exceção, abrindo uma condição em que o divórcio é aceitável, que é no caso de porneia. É a palavra grega da onde vem pornografia. É a palavra grega que diz acerca de uma série de atos imorais sexuais, com cunho sexual. Então, se a mulher cometer, e a gente aplica isso também ao homem, porque na cultura isso era muito visto para a mulher, para o homem, mas a gente entende que isso é aplicável também à mulher. Se o cônjuge se relacionar sexualmente, cometer porneia, cometer relações sexuais com outra pessoa que não
o seu cônjuge, aquele cônjuge traído, seria lícito a ele repudiar, ter a carta de divórcio. A única exceção que Jesus apresenta aqui. E como a igreja deve se posicionar? Quando chega um casal, isso é muito dramático, irmãos, que um dos dois caiu em adultério e eles querem tomar uma direção. Via de regra, a recomendação da igreja é buscar uma reconciliação, irmãos, porque o divórcio traz muitas dores. Se houver da parte do cônjuge ferido, traído, a disposição para perdoar e seguir em frente com aquele casamento, a gente recomenda dessa forma, mas entende que há uma abertura de Jesus para que aquele casamento seja rompido, mas a gente sempre recomenda, especialmente quando tem filho, não só especialmente, sempre, mas quando tem filhos isso é muito dramático, uma família rompida. Então a gente recomenda o perdão, a reconciliação, a restauração, e eu tenho testemunhos que é óbvio que eu não posso dar, de casais que foram restaurados, tiveram seu casamento abençoado, ao optarem pelo perdão um dos cônjuges e seguirem em frente. Como também já vi casais em que um dos cônjuges perdoou e o outro cônjuge voltou a cair em porné, em relações sexuais ilícitas, e às vezes o cônjuge perdoou novamente, às vezes perdoou algumas vezes, até que chegou uma hora que falou, encerrou, e aí a gente entende que aquela pessoa é livre para se divorciar, pois o seu cônjuge caiu em imoralidade sexual, cometeu relações sexuais ilícitas, e segundo Jesus aqui, é a cláusula de exceção que permite o divórcio. Eu vou falar um pouquinho mais depois sobre o novo casamento, mas focando aqui ao que Jesus disse, versículo 10 de Mateus. Os discípulos de Jesus disseram, se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Gente, essa conclusão deles é muito interessante. Eles falam, gente, então eu nunca vou poder separar da minha mulher, a não ser que ela me traia, então é melhor nem casar. Porque naquela época o casamento já era difícil, irmãos, e hoje não é diferente. O casamento passa por dificuldade. Todo casal tem suas dificuldades. Eu tenho muita dificuldade quando chega um casal com 5, 10, 15, 20 anos e fala, nós nunca passamos por nenhum problema, nunca tivemos nenhuma crise. Aí, normalmente, eu olho para o cônjuge e me pergunto assim, será que o cônjuge pensa a mesma coisa ou só um que acha isso? Às vezes um acha isso, mas o outro não acha. Porque nós somos diferentes, somos pessoas diferentes, temos temperamentos diferentes. Então, o casamento tem desafios, irmãos. Nós passamos por dificuldades. Então, eles falaram, se a condição é essa, é melhor não casar. E Jesus lhe responde no versículo 11, nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, e há outros que os homens fizerem tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, quer aceita. Jesus fala, não quer dizer que ninguém vai casar mais. Mas não é porque o casamento tem as suas dificuldades e desafios que a gente vai deixar de casar ou vai abrir mão de um casamento por qualquer motivo. Jesus fala aqui em Mateus 5 também sobre o divórcio, no Sermão do Monte. Volte comigo para o capítulo 5 de Mateus. Mateus 5. Um texto muito semelhante. Mateus 5:31. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Jesus citando lá o texto de Deuteronômio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. De novo, Jesus reforça que a única exceção é no caso de relações sexuais ilícitas. Então, voltando, o Antigo Testamento mostra a sacralidade do casamento. O casamento é algo sério, muito valioso para Deus, estabelecido pelo próprio Deus desde a criação. Ah, mas de onde começou? Lá no início de tudo. Deus criou primeiro um homem, viu a sua necessidade de ter uma companheira, criou uma mulher e ordenou que eles se multiplicassem tendo filhos. Jesus mostra isso. Jesus se alinha com uma visão mais conservadora, mais até radical em relação ao casamento. O homem e a mulher não devem se separar por qualquer motivo. E a gente, fazendo aquela analogia do início, né, você vai para uma praia, você vai para um lugar frio, você bota as roupas adequadas, você vai viver na cultura em que nós vivemos, saiba que a nossa cultura é extremamente hostil àquilo que Deus determina. Vivemos numa cultura que,
estimula as pessoas a divorciarem por qualquer motivo, fala em pessoas terem vários relacionamentos, isso é normal, falam em casamentos que não estão de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Então, olhos abertos e cuidado com a sua vida, com o seu coração, que nós estamos vivendo num mundo que vai diretamente contra os propósitos de Deus para o casamento e para a família. E, por fim, o último ponto, como lidar com questões difíceis, como divórcio e novo casamento. Primeiro, não há consenso. Jesus não diz claramente aqui se a pessoa está livre para casar novamente ou não. Mas a nossa igreja tem um entendimento, e muitas igrejas, como por exemplo a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem essa leitura, a nossa denominação tem essa leitura, que a pessoa que veio a passar por um divórcio nas condições que Jesus coloca aqui, por conta de relação sexual ilícita, ela é livre para casar novamente desde que no Senhor. Como eu disse, a igreja sempre recomenda e visa a restauração, a reconciliação, mas entendemos, e outras igrejas têm esse entendimento também, que uma vez que aquele casamento foi desfeito, a pessoa que foi traída, ela é livre para contrair novas núpcias, desde que no Senhor. É uma situação muito delicada, irmãos. Nós precisamos dizer, por isso que eu falo, a gente não pode, o bom de pregar a Bíblia toda é que você não tem como fugir dos textos difíceis. Se isso está escrito, é isso que a gente tem que dizer. Isso não está escrito, então precisamos interpretar. O que fazer com um cônjuge que foi traído e de repente abandonado pela sua esposa, pelo seu marido, e tentou, como eu já acompanhei algumas situações, de reatar o casamento. Já vimos pessoas que tentaram exaustivamente restaurar um casamento e o cônjuge não quis saber, quis viver outro relacionamento. Entendemos que aquela pessoa, infelizmente, terá de se desfazer daquele casamento e ela é livre para casar novamente. Mas eu sei que é um texto difícil e não há consenso, mas a gente entende que isso há graça da parte do Senhor para aquele que foi ferido, que foi traído. Como eu disse, não dá para fugir de polêmica. O que aconteceria se essa pessoa fosse traída, ou seja, fosse descoberto um adultério no contexto do Antigo Testamento? O adúltero, se fosse uma mulher adúltera, junto com o homem. Quando levaram aquela mulher adúltera para Jesus, aquilo estava errado. Levaram só a mulher. A mulher traiu sozinha? Cadê o homem? Talvez Jesus ter mostrado, a consciência deles acusou, peraí, mas o homem tinha que ter aqui também, está tudo errado. E eles deixando a pedra, começando pelos mais velhos de João capítulo 8, salvo engano, foram saindo. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se fosse um contexto do Antigo Testamento, o adúltero ou a adúltera seriam mortos. E aquele que foi traído estaria livre para casar novamente. Essa é uma justificativa, uma interpretação aplicada ao Novo Testamento, que eu creio ser válida. E no caso de abandono, vá comigo em 1 Coríntios 7. Há um segundo caso em que algumas igrejas, como por exemplo a Igreja Presbiteriana do Brasil, entendem que é possível um novo casamento, quando o homem ou a mulher de Deus é casado com um cônjuge não crente e este decide abandoná-lo. 1 Coríntios 7, versículo 10 a 16. Diz assim: aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Importante isso. Antes de falar sobre divórcio, separação, em caso de traição, não sei o quê, a orientação básica é essa: a mulher não se separe do marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Essa é a orientação geral. Aos outros, digo eu, não o Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. Então, tudo bem, entrei para a igreja, sou crente, meu marido não é, continuo com ele? Sim. E a mulher, o homem é a mesma coisa. Por quê? O marido não crente é santificado, versículo 14, no convívio da esposa. E a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Está vendo como a cabeça de judeu, cabeça hebreia, de Paulo, automaticamente associa casamento a filhos? O que ele pensa? Fica com teu marido não crente, fica com a tua esposa não crente, porque os seus filhos serão santificados, porque tem um crente na casa. Esse é o pensamento natural que flui das Escrituras, irmãos. Casal casa e tem filhos. E esses filhos vão ser santificados pelo casal crente. Versículo 15. Mas
Se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Então, o que Paulo fala? Tem uma mulher não crente, tem um marido não crente, continua casado. Você vai santificar o seu marido, vai santificar a sua esposa, vai santificar os seus filhos, pela sua postura como homem, como mulher de Deus. Agora, se o não crente quiser se apartar, você quer ficar casado, você quer estar naquele casamento, a pessoa te abandona, Deus tem chamado a paz, deixa ele embora. Não vai expulsar, né? Que tem gente também que fala assim, não, aí, então vou transformar a vida do meu cônjuge no inferno, que ele vai querer ir embora, eu vou dizer que ele foi embora porque ele não é crente, eu estou livre. Não é isso que Deus está falando. Está falando se o não crente quiser ir embora. A gente conhece o coração humano, né, irmão? Sabe que o homem e a mulher tem uma... a gente até rindo aí, falou, conheço alguém, então até passou pela minha cabeça, de repente, é só ele ir embora, só ela ir embora, então, de repente, se a vida dele ficar um pouquinho mais difícil, né? Ele vai meter o pé, eu vou estar livre. Não faça isso, porque Deus sabe, Deus vê o coração. Se o descrente quiser ir embora, e alguns entendem, como a Igreja Presbiteriana do Brasil, pelo que eu tenho conhecimento, que nesse caso o irmão crente seria livre para contrair um novo casamento no Senhor, que ele foi abandonado pelo cônjuge não crente. São situações difíceis, polêmicas, não há uma resposta clara, mas para aliviar um pouco as tensões, a última é uma resposta bem clara e evidente das Escrituras, está aqui em 1 Coríntios 7, versículos 39 e 40, que é o caso de viuvez. 1 Coríntios 7, versículo 39 e 40, diz assim, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, para mim, aqui é uma regra que a gente pode aplicar, não somente à mulher, mas ao homem, que deve casar, uma vez viúva, é livre para casar com quem quiser. Esse professor católico que eu citei, ele foi casado 40 anos, está viúvo há 10. Pelo menos até agora ele não casou, mas, biblicamente, ele é livre para casar novamente, desde que no Senhor. Mas Paulo recomenda que ela permaneça viúva na sequência. Então, eu creio que esse caso é mais simples. A pessoa viúva, ela é livre para casar novamente, e nesse ponto, a Bíblia é clara. Nos outros, há controvérsias, porque Jesus fala da possibilidade de divórcio, de repúdio em caso de relação sexual ilícita. Paulo fala da possibilidade de separação no caso de abandono pelo cônjuge não crente, mas não fica clara a questão do novo casamento. O que fica, então, irmãos, de tudo isso, já terminando, concluindo? Esse assunto difícil. Se tiver alguma dúvida, a gente pode conversar depois, pode marcar um gabinete. Há boas literaturas. O pastor Hernandes Dias Lopes tem um livro sobre casamento, divórcio e novo casamento. Há muito material bom e não tão bom na internet, cuidado. Conclusão é que vivemos dias difíceis, irmãos. Vivemos dias em que a família tem sido atacada, que as pessoas estão pensando em divórcio por qualquer motivo. Há uma grande ênfase para que as pessoas se envolvam em relações extraconjugais, e a gente deve buscar santificar os nossos olhos, santificar nosso coração, fugir da aparência do mal, e no caso de um erro da parte de um dos cônjuges, sempre buscar o perdão, porque Deus em Cristo nos perdoa, e se possível uma reconciliação, mas que não percamos de vista a seriedade que Jesus trata, irmãos. E se alguém falar assim, mas isso é lá do Antigo Testamento, isso é lá de Gênesis, estamos vendo que o próprio Senhor Jesus trata com grande seriedade a aliança matrimonial. Então, se você não vê motivos para estar junto, se você está triste com o seu cônjuge, ore ao Senhor, busque restaurar, busque reconciliar. Eu já, na caminhada pastoral, eu já vi muitos casamentos que você chegava a pensar assim, esse aí não tem mais jeito. E Deus restaura, Deus refaz, até mesmo casamentos envolvendo casos de adultério, e você vê cônjuges sendo restaurados. Isso é uma bênção. Guarde o seu casamento, guarde a sua vida. E se você não é casado e não pretende casar, essa palavra serve para você sim, porque você vive na mesma sociedade que os seus irmãos e irmãs que são casados, e você pode ser um instrumento de Deus para reforçar o valor que Deus dá à família, aos pais cuidarem dos seus filhos. Os filhos não são propriedade do Estado, não é o Estado que tem que mandar nos nossos filhos, os pais é que tem que ser a autoridade maior sobre os filhos.
essa ideia comunista é diabólica. Então, os pais é que, biblicamente, devem assumir a responsabilidade pelos seus filhos. E como diz esse cântico, bem escolhido pelo Anderson, minha casa e eu serviremos ao Senhor. Vamos voltar agora em março com os nossos encontros de casais. Tenho conversado com o diácono Giovanni e a irmã Eliane. A gente vai ter um encontro dia 23 de março, anote aí na sua agenda. E vamos trabalhar ao longo desse ano o livro que começamos no ano passado, O Significado do Casamento, de Timothy Keller e sua esposa Kate Keller. E vamos trabalhar intensamente para que nós, casados, possamos buscar restaurar o que precisa ser restaurado, ter sabedoria no contato com a esposa com o marido, ter harmonia conjugal. Falaremos sobre harmonia sexual, pois o sexo é um elemento importante num casamento abençoado por Deus. Vamos voltar semana que vem com o trabalho de homens. Estamos estudando um livro chamado Pastores da Família, que fala muito do papel do homem como pastor da família, e nós homens precisamos reassumir esse papel que cabe a nós. E lembre-se que a Bíblia começa com um casal e termina com um casamento. Começa com um casal. Adão estava no paraíso. Ali não tinha escassez, mas Deus identifica a necessidade de Adão. Ele tinha Deus acima dele, tinha os animais abaixo dele, mas não tinha ninguém no nível dele. E Deus tira não dos pés para que a mulher estivesse abaixo de Adão, não do alto da cabeça para que ela estivesse acima, mas da costela. A costela, ela protege o coração como se fosse uma armadura. Tira da costela do homem e cria a mulher. E quando Adão vê Eva, ele fica muito feliz, ele exulta. O primeiro casamento está no início da Bíblia. E o casamento que todos nós participaremos, Jesus com a sua noiva, no final da Bíblia, porque o casamento é criação de Deus. O casamento foi estabelecido por Deus. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que são casados como eu, valorize o seu cônjuge. Segure a língua. Que às vezes, né, vem aquela vontade. Segura, ora, pede a Deus sabedoria. Lembre-se das 3 palavras essenciais. Você tem razão. E das outras 3 também são importantes. Eu te amo. É importante também um clima de romance. Você valorize o seu cônjuge, fale coisas que são importantes, reforce as coisas boas. Nós somos muito bons em identificar os defeitos, principalmente quem convive conosco. Mas reforce as coisas boas, as qualidades. Se você é recém-casado, às vezes a sua esposa ainda não cozinha tão bem. Mas valorize aquele arrozinho feito com tanto carinho. E ela não gostou, não, você cozinha bem, né? Ele não falou nada pra mim não, tá? Tô só brincando. Não vou gerar conflito conjugal aqui. Mas talvez você, esposa, seu marido não é aquilo tudo que você sonhou, né? Você sonhou com um príncipe no cavalo e parece que só veio o cavalo, né? Mas... E nem é branco, né, bonitinho? Mas ore pelo seu marido. Valorize as coisas boas. Pode não parecer, mas ele tem coisas boas. Valorize quando ele fizer aquele arroz sem sal. Que bom que você fez essa panela de arroz, fiquei tão feliz. Aí você vai ali escondidinho, joga um salzinho, mistura assim, joga um alho para dar um tempero. Mas valoriza. Irmãos, o casamento é algo que Deus abençoa. Mas a vida comum do lar é desafiadora. Mas assuma essa posição. Esse ano a gente como igreja, se Deus assim permitir, nós temos projetos para os casais, para os homens, para as mulheres. Queremos fornecer ferramentas para que os casais estejam unidos na presença do Senhor, fortalecidos, e os casamentos sejam estruturados. Pois famílias fortes traduzem-se em igrejas fortes. Não seremos uma igreja forte e vigorosa se nossas famílias não forem fortes.